Você já ouviu falar de inteligência artificial? E você usa a inteligência artificial para te ajudar no seu dia a dia como house cleaner aqui nos Estados Unidos? Ué, mas como assim? Inteligência artificial me ajudar? Claro que sim! Você não usa o Google Tradutor? É uma forma de inteligência artificial. Você quer aprender mais sobre isso? Então, fica aqui que esse vai ser o nosso assunto de hoje. Hello everyone! Oi, gente! Today we're going to talk about AI, Artificial Intelligence. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e como que pode te ajudar no seu negócio de limpeza e até na sua comunicação em geral aqui nos Estados Unidos. Se você é novo ou nova aqui no canal, então já se inscreva, porque nesse canal eu trago vídeos toda semana sobre como melhorar a sua vida como house cleaner aqui nos Estados Unidos, como melhorar o seu negócio de limpeza, levar para o próximo nível e também como melhorar o seu inglês, né? Aprender mais e usar ferramentas para que o seu inglês melhore, que assim você consiga crescer e tomar conta de todas as oportunidades que apareçam por aí para você. Bom, ultimamente tem se falado muito sobre inteligência artificial. Inteligência artificial é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Até teve um tempo aí atrás, muitos anos atrás, teve um vídeo sobre inteligência artificial. Mas a gente imagina que seja, por exemplo, robôs. Né? Em formato de pessoas que vão fazer coisas que os humanos não precisam fazer, tipo Jetsons, né? Aquele desenho futurista ali que era tudo que o robô cozinhava e tudo cuidava ali. Por favor, soletre indestrutível. Oh, essa secretária, IND, não, está errado. Mas hoje em dia tá muito mais próximo da gente do que a gente imagina. A tecnologia facilitou muito a nossa vida e tem coisas que as pessoas usam todos os dias, como por exemplo, o Google Tradutor, que é uma ferramenta que você coloca ali e ele traduz. E muita gente acha que não precisa falar inglês porque o Google Tradutor resolve. Só que aí que tá um dos defeitos. O Google Tradutor não é uma pessoa. E aí, na hora de fazer a tradução das palavras, ele pode traduzir da forma que ele... no primeiro sentido que ele pode encontrar lá no banco de dados dele. E pode ser que não seja o sentido que você queira falar. Então, tem o lado bom e o lado ruim. E uma coisa muito interessante que tem muita gente usando, se você ainda não conhece, você precisa conhecer, é o ChatGPT ou ChatGPT. O site que você entra para poder usar esse chat se chama openai.com. E esse site, você entra lá, você abre uma conta, você coloca o que você precisa que ele faça e ele te dá uma mensagem completa sobre aquilo que você precisa. Então, por exemplo, você pode entrar lá e colocar assim, mensagem sobre eu não poder ir no casamento de um amigo porque eu estava doente. E aí ele vai desenrolar uma carta dizendo para o seu amigo que infelizmente o doutor pediu para você ficar em casa porque é mais seguro para todo mundo. Ele vai incluir também mais coisas. Você falou uma frase e ele vai formar uma história e que pode fazer sentido e vai deixar ali uma carta completa. O ponto positivo disso é que muitas vezes a gente senta para escrever uma mensagem dessa e demora ali uns 10 minutos pensando, será que eu digo isso? Será que eu digo aquilo, né? Ou então fica pesquisando na internet mensagens similares pra gente meio que copiar, para ficar numa forma que a gente queira. Muitas vezes a gente demora esse tanto em português, imagina para escrever em inglês, né? Quem tem dificuldade de escrever em inglês tem mais problemas ainda para formular uma mensagem dessa. Mas ali ele deixa o nosso cérebro super preguiçoso, porque você vai lá, coloca o que você quer e ele, resolve o que você precisa. Então, esse é o lado positivo. Mas o lado negativo é que ele usa termos bem mais formais do que você usaria no dia a dia. Então, por exemplo, vamos supor que você vai escrever uma carta para o seu cliente para aumentar o preço. Então, você entra lá e tem lá, quero aumentar o preço de um cliente de muito tempo e eu preciso de saber, de falar isso com delicadeza.
Então ele vai escrever uma carta, ele não vai escrever uma mensagenzinha de 5 linhas, não, ele vai escrever uma carta com 3, 4 parágrafos, dizendo várias coisas de acordo com a economia, não sei o quê, só que ele vai usar um palavreado bem mais formal do que você usaria com o seu cliente no dia a dia. Seu cliente vai bater o olho naquilo e fala assim, nossa, mas que, né, um negócio grande desse, às vezes pode, na verdade, quebrar a sua conexão com o cliente. Às vezes você acha que vou mandar uma carta bem certa, bem estilizada para o cliente, e aí, na verdade, ele não tá acostumado a receber isso de você, e ele vai ter uma estranheza. Alguém escreveu isso aqui para ele. Então, se você já tem uma comunicação mais formal com o seu cliente, isso não quer dizer que assim no dia a dia você seja formal, mas se você tem, por exemplo, umas regras para o seu cliente, por exemplo, na minha empresa, quando o cliente vira cliente, fecha o negócio, eu mando para ele um e-mail com os meus termos, né? As regras de cancelamento, se alguém ficar doente para avisar, de coisas que eu preciso que ele tenha na casa, de comportamento, avisando que se alguém fizer alguma coisa ruim para uma das cleaners, as meninas vão sair da casa e eu vou cobrar o preço total da limpeza. Esse tipo de regras, porque acontece tanta coisa, a gente precisa ter regras. Se você tem esse tipo de regras, se você tem algumas comunicações mais prontas, assim, mais formais com o seu cliente, que você fala, tá, isso é um tipo de comunicação mais séria, ele não vai sentir tanto a diferença que foi um robô que fez aquela carta, né? E também, lógico, que você sempre pode adaptar o que ele escreveu. Mas, se você é uma pessoa que usa o tradutor, que você manda várias mensagens ali com alguns erros gramaticais, que você se vira ali no inglês e de repente você manda uma carta de 5 parágrafos escrita corretissimamente, o cliente vai sentir uma diferença. Não foi ele que escreveu. Quem que escreveu isso aqui pra você? Então, tem esses pontos que é uma ajuda super, é uma mão na roda. Às vezes você tá com pressa, você quer resolver alguma coisa. Às vezes você tem uma situação, é muito engraçado isso. Tem uma situação que você não sabe como agir e você coloca lá. Por exemplo, o cliente está me acusando de roubo. Como agir? Aí ele vai escrever uma carta, tipo como se você fosse escrever uma mensagem pro cliente dizendo que, sei lá, que não foi você, que você tem provas de que não foi, que a polícia pode... Sei lá, ele escreve uma solução para o seu problema. Então, esse é um lado positivo, mas que não se deve se acostumar, né? E usar simplesmente isso aí sem entender o que está escrito. E algumas vezes você faz o seu pedido. Outra coisa, você pode fazer o pedido em português e colocar assim no final em inglês. Então, escreva uma carta para o meu vizinho que deixa o cachorro solto em inglês. Então, eles vão escrever tudo isso em inglês. Você pode escrever a frase em português e pedir para ele fazer em inglês. E vai sair muito melhor, né? Porque ele vai vir com as ideias. Só que muitas vezes, se o robô, a inteligência artificial ali desse site, não entender exatamente o que você quis dizer na sua frase, ele pode formular uma carta de uma forma errada. Outra coisa também, ele pode incluir várias coisas que não aconteceram ali. Porque ele vai florear, né? Ele vai aumentar os seus motivos para alguma coisa. Então, sempre é bom olhar e saber direitinho o que ele tá colocando a mais, se faz sentido, se é melhor tirar, se é melhor substituir por outra coisa. Então, assim, é uma ferramenta ótimo, mas use com cuidado. E se você é uma pessoa que prefere dar ali um toquezinho mais pessoal, ou você vai ter que escrever mesmo as suas mensagens. Você pode também usar o meu e-book, que tem as mensagens que eu escrevi, então ele tem uma delicadeza que o robô não tem. Ou você vai lá, pede pro robô fazer a mensagem e tal, você lê e faz as modificações para ficar mais com a sua cara, sabe? Para ficar mais pessoal. Porque quem tá acostumado a usar esse robô, quando vê uma outra coisa, já sabe que foi o robô que escreveu, né? Algumas comunicações que eu vejo em grupos, que eu recebo tal, eu já vi que foi feito pelo robô, porque eu sei que a pessoa no dia a dia não escreve daquela forma. Então fica muito fácil da gente ver isso. Se isso não te incomoda, se você fala, não, pra mim não faz diferença, ótimo, vai em frente, não faça modificação nenhuma. Mas eu me incomodo de cliente achar que não veio de mim, que foi um negócio comprado, né? Porque você pode comprar ali um pacote de documentos para usar e aí fica muito formal, fica um pouco fora do tom do que a gente está acostumado a falar com os nossos clientes.
Bom, eu espero que eu tenha te ajudado. Eu tenho certeza que tem muita gente que não conhece. Esses dias mesmo eu estava falando numa aula para uns alunos sobre isso. Muita gente não tem contato ali com esse mundo virtual e não conhece essa ferramenta. Então, pode ajudar sim, só tenha cuidado, porque os robôs podem invadir o planeta. Mas, não, a brincadeira, mas realmente, se você deixar, a inteligência artificial vai deixar o seu cérebro muito preguiçoso. Você vai acabar deixando para inteligência artificial fazer tudo. Como tem muita gente que não quer aprender inglês e quer viver só no tradutor, que acha que o tradutor resolve, e a gente sabe que não resolve. É um apoio, mas não a base da sua comunicação. Escreve aqui no comentário, me diz se você já ouviu falar desse chat GPT, né? Chat GPT. Se você já usou, se você acha legal as mensagens dele, se você nunca usou e se você quer ir procurar, entra lá, me fala aí o que você acha, tá? Coloca um like nesse vídeo e compartilhe com as pessoas que você sabe que precisam, as pessoas que estão aí sempre pedindo ajuda para escrever mensagens. Às vezes é uma baita de uma ajuda, né? É uma coisa simples, você entra no site, você faz uma conta. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, é gratuito, mas tem momentos que a plataforma tá muito busy, tá muita gente usando, então acontece de eles dizerem para você que você vai ter que esperar um pouco para baixar o volume de pessoas. Se você fizer um pagamento, que se eu não me engano são $20 por mês, você pode usar até nesses momentos difíceis aí. Mas eu mesmo não pago nada, de vez em quando eu entro lá, dou uma conferida, escrevo uma coisa na hora da pressa, às vezes, e também na hora de fazer testes, né? Como eu quis fazer alguns testes para vir aqui para falar para vocês como que funciona. E eu tenho certeza que se você souber usar com inteligência, a sua inteligência, mais do que a artificial, vai dar bom. Thank you very much for watching, and I see you in the next video. Bye!